Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de São Jesus. Antes de deixar para os irmãos mais uma mensagem, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que deem um like nos vídeos e ativem o sininho de notificação. Meus irmãos, a palavra ela fala acerca de Davi, de um período em que Davi viveu um dos momentos mais difíceis da vida dele. Muitas das vezes pensamos que depois de Davi ter sido ungido pelo profeta Samuel, que ele logo se tornou rei. Muitos pensam isso. Mas não, a palavra fala que houve uma guerra de 10 anos entre a casa de Davi e a casa de Saul. E durante esse período, Davi ele ficou fugindo de Saul, ele se escondeu em cavernas, se escondia em lugares de extrema dificuldade até mesmo de viver, de ficar. E durante esse período em que Davi fugia de Saul, que era o rei até então de Israel, ele se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão, e ali ele recebe junto consigo 400 homens com suas famílias, homens endividados e encorajados. Esses homens passam a ser os seguidores ali mais fiéis de Davi e se tornam a base do seu futuro exército. Se torna ali a tropa de elite até mesmo de Davi, os homens mais preparados para a guerra e posteriormente se tornariam seus generais, comandantes do exército de Israel. Irmãos, durante esse período em que esteve ali escondido naquela região montanhosa de cavernas, onde ele ali esteve com seus homens, a palavra fala que havia naquela proximidade um homem muito rico chamado Nabal. E esse homem, ele possuía mais de 3.000 ovelhas, um rebanho muito numeroso. E Davi e seus homens, por estar ali naquela região próxima à fazenda, próximo ali à casa daquele homem chamado Nabal, eles protegiam até mesmo os rebanhos e os pastores de Nabal, de qualquer salteador. A Bíblia fala que em diversas oportunidades Davi e seus homens protegeram, deram ali uma segurança, um apoio para aqueles homens. Em determinado momento, Davi ele pede mantimentos a esse homem chamado Nabal e ele manda ali um mensageiro, pede que um dos servos de Nabal ele fale com Nabal acerca de Davi e seus homens e o serviço que eles tinham prestado ali cuidando da segurança dos pastores de Nabal, do rebanho de Nabal, naquela região montanhosa e perigosa, aquela região também ali de Israel. Porém, Nabal ele se recusa a entregar a Davi alimentos, a dar a Davi os víveres. Ele se recusa totalmente. Ele se irrita e até, de certa forma, ele ofende a Davi com as suas palavras. E em que, sabendo Davi disso, quando chega a notícia a Davi acerca do comportamento e da resposta de Nabal, onde ele se recusa ali a ajudar a Davi, que Davi ele foi tomado de uma grande ira e ele cingiu a sua espada e se preparou junto com os seus homens para ir até Nabal e ali executar um juízo, uma destruição sobre toda a casa de Nabal. A palavra fala que um homem, um jovem, ele vai até a esposa de Nabal, chamada Abigail, e esse mensageiro, ele fala com Abigail o que estava prestes a acontecer. Que Davi e seus homens estavam vindo para destruir ali aquela casa, aquela família, aquele lugar, devido à resposta, até mesmo insensata ali de Nabal. Meus amados, a palavra nos relata que Abigail ela se antecipa à situação, ela pega ali víveres, pega ali alimentos, mantimentos, e ela vai de encontro a Davi. E quando ela se encontra, ela se apressa, ali pega odres de vinho, pega ali comida, alimento, mantimento, ela nem declara isso ao seu marido. E quando ela se encontra com Davi no caminho, ela ali suplica a ele que não exerça juízo sobre ali a sua família, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus familiares. Então naquele momento a Abigail ela se lança aos pés de Davi e ela dá sábios conselhos a Davi. A Bíblia ela nos fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E nós podemos aqui continuar dizendo que ela edifica e ela salva a sua casa. Quando Abigail ela vira para Davi, ela fala no primeiro livro de Samuel, esse relato está no capítulo de número 25, lá no verso 28 ela diz: "Perdoa, pois, a tua serva, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor Davi." Ela lembra a Davi das promessas que Deus fizera a Davi, quando Deus ungiu a Davi, quando Deus ali deu a ele a vitória sobre aquele gigante Golias. Ela lembra a Davi acerca daquilo que o Senhor prometeu, que Davi seria rei sobre Israel, e ela sabia dessa promessa. Meus irmãos, a mulher sábia, ela conhece as promessas de Deus. Ela sabe aquilo que Deus falou, ela tem no seu coração guardado aquilo que Deus é o projeto de Deus para o seu povo. Ela sabia disso, Abigail tinha essa informação. Abigail era uma mulher que tinha uma experiência com o Deus de Davi, com o Deus de Israel. E ela segue dizendo: "Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias." Ela sabia que as guerras de Davi não eram guerras dele mesmo,
mas eram guerras que o Senhor tinha colocado, que ali havia um propósito de Deus em todas aquelas batalhas. A mulher sábia sabe muito bem de Deus, que as nossas guerras, elas não são nossas guerras humanas, a nossa força, a nossa razão, o nosso querer, mas as nossas guerras, elas são do Senhor. Elas são lutadas, pelejadas pelo Senhor. É Ele quem vence as nossas guerras. Nós não guerreamos as nossas guerras. O Senhor, Ele guerreia por nós. E Abigail, ela sabe disso. Quando ela fala isso para Davi, certamente ela desperta em Davi a lembrança de tudo que o Senhor fez, da vitória que deu a ele sobre o urso, sobre o leão, sobre o gigante, e de como o Senhor guerreou as guerras de Davi. Ela lembra de Davi disso. E ela continua dizendo: e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada num feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, nós sabemos que um graveto sozinho, ele é fácil de ser quebrado. Porém, quando um graveto é colocado num feixe, ele junto com outros gravetos, ele é muito mais difícil de ser quebrado, de ser partido. O que ela estava dizendo ali era que Davi, a força de Davi não vinha dele. Davi sozinho, ele era um homem simples, como qualquer um outro. Porém, ele junto ali ao povo, ele era um homem forte, fortalecido. E dali vinha essa força. Deus, ele dava a ele graça e condição de pelejar. Nós sabemos que nós sozinhos, nós não conseguimos vencer as batalhas. Nós temos o Senhor e dependemos dele. Nós congregamos, nós fazemos parte de um corpo, e por isso a igreja. Nós temos os nossos parceiros de oração para nos ajudar. Quando estamos ali unidos, sozinhos, somos frágeis, mas no Senhor somos fortalecidos. Abigail, ela dá esses preciosos conselhos para Davi. A palavra fala que Davi, ele se arrepende do mal que ele tinha planejado. Ele se arrepende daquilo que ele tinha planejado fazer contra a casa de Nabal. O nome Nabal, ele tem um sentido bem interessante. Significa insensato ou louco. E todos os nomes dados na Bíblia, eles normalmente eram dados durante o nascimento, ou eles eram trocados ao longo da vida da pessoa devido a algum fato ou devido às características da pessoa. Obviamente, Nabal não foi um nome dado por sua mãe. Nenhuma mãe daria o nome do filho de louco, insensato. Provavelmente, esse nome foi alterado, o nome dele de nascença foi alterado ao longo da vida dele devido à sua característica, à sua personalidade. Abigail, durante muitos anos, ela conviveu com a insensatez e a loucura dentro da sua casa. Ela esteve próxima da insensatez e da loucura. E mesmo perto disso, ela não se deixou levar por isso. Manteve uma posição de mulher sábia, de uma mulher prudente, de uma mulher sensata. Irmãos, eu sei que muitas irmãs, muitas das vezes conviveram com a insensatez e a loucura dentro das suas casas. Mas quando no Senhor as irmãs alcançam a graça, a prudência e a sabedoria que vem dos altos céus, mais preciosa que o ouro, essa mulher, ela salva a sua família. Ela salva a sua casa. Eu sei que muitas das irmãs até se uniram à insensatez, se uniram à loucura e foram conduzidas ao deserto para ser transformadas em Abigail, a mulher sábia, a mulher dos bons conselhos, a mulher que edifica a sua casa, a mulher que se antecipa ao juízo de destruição. Ela se antecipou. Ela não foi condicional. Ela poderia condicionar suas atitudes, mas ela não condicionou. Ela poderia retribuir toda a insensatez que talvez ela tenha vivido debaixo daquele lar, debaixo daquele teto de seu marido Nabal, mas ela não retribuiu. Ela agiu no Senhor, e no Senhor ela salvou, ela livrou a sua família do juízo eminente, ela livrou a sua família da destruição. Meus irmãos, hoje a irmã que tem sido conduzida ao deserto, ela tem que ser como Abigail, ela tem sido conduzida para aprender no Senhor, a se colocar diante daquele que é o rei, porque Davi, embora ainda não o fosse, ele já tinha sido ungido. Quando nós nos colocamos, e a irmã prudente, sabe, se coloca diante do rei, ela se ajoelha diante dele e lembra ao rei das promessas, lembra ao rei dos propósitos, das batalhas que o rei peleja, que o Senhor peleja. Quando ela se coloca diante de Deus, ela salva o seu lar, ela tira a fúria da ira e da destruição e ela edifica a sua casa. Davi, ele teve outras esposas. Eu não quero aqui entrar na questão da época, da sociedade, do contexto, da história e porque da poligamia daquela época. Eu não quero entrar nessa questão. Aqui nos convém apenas se ater ao sentido espiritual do contexto da palavra, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Porém, essas outras esposas, elas têm características de mulheres bem diferentes daquilo que é Abigail. Vejamos, Mical era filha de Saul. Foi aquela que foi entregue por Saul como um prêmio. Aquele que vencesse o gigante Golias, ele receberia riquezas e receberia a filha do rei. Na época o rei era Saul. Então Mical, ela foi entregue a Davi como um prêmio.
Nós sabemos que hoje o mundo ele valoriza muito esse tipo de mulher. A mulher que é um prêmio, a mulher que é filha do rei, ela tem um status social, ela é para o mundo uma primícia, ela tem um status cultural, ela tem a sua questão financeira bem resolvida. Esse é o prêmio. Para o mundo serve como um prêmio. Outra esposa que Davi teve foi Betseba. Uma relação se iniciou em todo um contexto de adultério, de pecado. Era uma mulher muito bonita, e nós sabemos que também isso para o mundo tem um valor muito grande. O pecado, a carne, a beleza externa, duas características totalmente diferentes da de Abigail. Uma, Mical, o prêmio, aquela que foi dada como um prêmio. A outra, o pecado, a beleza, a carne. Porém, Abigail não. Abigail é a mulher que está vivendo o deserto da restauração. É a mulher sábia, a mulher que edifica a sua casa, a mulher que se antecipa e se ajoelha diante do Senhor em prol da restauração e da salvação da sua família. Sabemos que a palavra fala e nos mostra que depois Nabal veio a morrer. Veio o mal súbito sobre ele e ele morreu. Aprove ao Senhor aquilo. Nós entendemos que a insensatez e a loucura, ela vai morrer dentro dos nossos lares. Quando a restauração acontecer, a loucura, a insensatez, isso morrerá. E o nosso lar será um lar de bênçãos, onde as irmãs, elas sim, a cada dia, como Abigail, edificarão as suas casas, edificarão seus filhos, edificarão seus maridos, e a salvação e a paz haverá sobre o lar, a casa das irmãs. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.